Você sabia que cada decisão que o governo toma sobre a economia afeta diretamente o seu bolso? Mesmo sem perceber, somos todos peças de um sistema econômico gigantesco, e entender como ele funciona pode mudar a forma como você vê o mundo e o seu dinheiro. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma explicação direta e surpreendente sobre como a economia realmente impacta nosso dia a dia. Fique até o final para descobrir os bastidores de decisões que parecem distantes, mas que definem o preço de tudo o que você compra, seu poder de compra e até suas oportunidades de emprego. Vamos lá? A metáfora da mansão. Economia em miniatura. Imagine que você e um grupo de turistas estão presos em uma mansão antiga, cheia de móveis valiosos, obras de arte e itens de luxo, mas sem contato com o mundo exterior. Com o tempo, vocês decidem negociar esses itens entre si, criando um pequeno sistema econômico onde cada coisa passa a ter um valor. De repente, um homem mascarado entra na mansão, deixa um saco cheio de dinheiro e desaparece. Agora, todos têm o dobro de dinheiro, mas os itens à disposição continuam os mesmos. O que acontece? Os preços de tudo aumentam. Esse aumento não foi por acaso. O excesso de dinheiro elevou os preços de cada item. Mesmo com mais dinheiro em mãos, vocês podem comprar a mesma quantidade de coisas de antes. Essa metáfora da mansão é um reflexo do que acontece na economia do mundo real. Quando a quantidade de dinheiro em circulação aumenta, mas a produção de bens e serviços não acompanha, os preços sobem. E isso, meus amigos, é a famosa inflação. O que é inflação e por que ela importa? A inflação é o aumento geral dos preços em uma economia e ela acontece quando há muito dinheiro e poucos produtos para serem comprados. É como uma balança. Se você tem mais dinheiro, mas o número de produtos não muda, cada item passa a custar mais. E no mundo real, isso significa que o nosso dinheiro vale menos. Com o tempo, as pessoas percebem que precisam de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que compravam antes. Mas a inflação não impacta apenas o valor do seu café da manhã. Ela corrói o poder de compra, aumenta o custo de vida e, no longo prazo, pode desestabilizar uma economia inteira. Controlar a inflação é essencial para garantir que o seu dinheiro mantenha o valor e para permitir que as pessoas façam planos financeiros para o futuro, como comprar uma casa ou economizar para a aposentadoria. O Banco Central e a Selic, guardiões da estabilidade para manter a economia em equilíbrio, o Banco Central entra em cena, e uma de suas principais ferramentas para controlar a inflação é a taxa Selic. Essa taxa é como uma âncora que influencia os juros de toda a economia. Quando o Banco Central reduz a taxa Selic, os juros dos empréstimos e financiamentos caem. Isso significa que as pessoas e as empresas encontram mais incentivo para pegar dinheiro emprestado e gastar, o que aquece a economia. Por outro lado, quando a inflação ameaça escapar do controle, o Banco Central aumenta a Selic, tornando o crédito mais caro e desacelerando o consumo. É uma medida que ajuda a frear a economia e, com isso, segura o aumento dos preços. Dessa forma, o Banco Central tem o poder de acelerar ou frear a economia conforme necessário, sempre buscando o equilíbrio entre crescimento e estabilidade dos preços. Cada ajuste que ele faz nos juros desencadeia uma série de reações que afetam diretamente nossa vida financeira. Política monetária. Expansionista versus contracionista. Existem dois tipos principais de política monetária, a expansionista e a contracionista, e o Banco Central escolhe qual adotar de acordo com a situação econômica do país. A política monetária expansionista é como um empurrão para a economia. Quando o Banco Central reduz a taxa de juros, ele incentiva o consumo e os investimentos privados, estimulando o crescimento econômico. Empresas ganham mais, contratam mais pessoas e tudo parece ir muito bem. No entanto, esse aumento no consumo e investimento precisa ser equilibrado com a produção, caso contrário, a inflação pode aumentar. Por outro lado, a política contracionista é aplicada quando a inflação está alta demais. O Banco Central aumenta a taxa de juros, desestimulando o consumo e investimentos. Isso ajuda a conter a inflação, mas pode desacelerar a economia, aumentando o desemprego e reduzindo a atividade econômica. Essas políticas são como ferramentas que o Banco Central usa para tentar manter a economia sob controle, alternando entre crescimento e estabilidade conforme necessário. Como a taxa de juros afeta o seu dia a dia? A taxa de juros não é apenas uma abstração econômica, ela afeta diretamente a sua vida. Quando a taxa Selic é baixa, o crédito fica mais acessível.
Você pode financiar uma casa, comprar um carro ou expandir seu negócio com maior facilidade, e o custo desses financiamentos é menor. Isso faz com que as pessoas consumam mais, impulsionando a economia. Porém, quando a taxa de juros é alta, o crédito fica mais caro e o consumo diminui. As empresas vendem menos, investem menos e o crescimento econômico desacelera. Além disso, os investidores acabam migrando para investimentos mais seguros, como os títulos públicos, que rendem mais com juros altos. Esse aumento e diminuição do crédito funciona como um termômetro para a economia, estimulando o crescimento quando necessário e controlando a inflação quando ela ameaça sair do controle. Políticas de curto prazo versus políticas de longo prazo. Em tempos de crise ou alta inflação, o governo muitas vezes adota medidas de curto prazo para alívio imediato, como auxílios financeiros diretos. Embora isso possa parecer positivo, essas medidas temporárias muitas vezes vêm acompanhadas de efeitos colaterais. O problema é que essas políticas de curto prazo podem aumentar ainda mais a inflação. Com mais dinheiro circulando sem aumento na produção, os preços sobem, e o impacto positivo inicial rapidamente se perde. Por outro lado, as políticas de longo prazo, como investimentos em infraestrutura, educação e empreendedorismo, são a verdadeira base para uma economia sólida. Esses investimentos promovem o crescimento sustentável, aumentam a produtividade e criam empregos duradouros, reduzindo a necessidade de medidas emergenciais e tornando a economia mais resiliente. O ciclo vicioso dos aumentos de salário mínimo e inflação. Um exemplo de como medidas de curto prazo podem agravar a situação é o aumento do salário mínimo. Embora essa medida pareça ajudar a população de imediato, ela pode criar um ciclo inflacionário perigoso. Com salários mais altos, as empresas enfrentam mais custos, o que as leva a repassar esses gastos para os preços dos produtos e serviços. Assim, o aumento salarial inicial é corroído pela inflação e o custo de vida continua subindo. Além disso, com o aumento dos custos de contratação, as empresas podem reduzir as contratações ou até demitir funcionários, o que leva a um aumento no desemprego. Esse ciclo é chamado de espiral inflacionária. Aumentos de salário pressionam os preços, que, por sua vez, demandam novos aumentos de salário para que a população mantenha o poder de compra. Esse ciclo vicioso mostra como políticas bem intencionadas podem ter efeitos colaterais sérios quando não são acompanhadas por incentivos à produção e competitividade. O papel do empreendedorismo e da produção na economia. Por fim, o verdadeiro caminho para uma economia próspera e sustentável está no incentivo à produção e ao empreendedorismo. Quando o governo investe em infraestrutura, educação e políticas que facilitam a criação de empresas, ele está estimulando a criação de empregos e o aumento da competitividade. Mais empresas no mercado significam mais concorrência, o que tende a melhorar a qualidade dos produtos e serviços e a manter os preços em níveis acessíveis. Além disso, quando há uma base produtiva forte, a economia se torna mais resiliente, menos dependente de políticas de curto prazo e mais preparada para enfrentar crises. Em um ambiente assim, o crescimento econômico é mais equilibrado e a população tem mais oportunidades de trabalho e desenvolvimento. Então, se queremos uma economia sólida e próspera, o segredo está em valorizar a produção, a inovação e o empreendedorismo. Não se constrói uma economia forte apenas com consumo, mas com a capacidade de criar e inovar continuamente, gerando riqueza de maneira sustentável. A economia pode parecer um tema distante e complicado, mas ela define cada aspecto das nossas vidas, do preço do café da manhã até o valor das nossas poupanças. Agora que você entende melhor como as decisões do Banco Central, do governo e até das empresas afetam seu dia a dia, pode fazer escolhas mais conscientes e compreender o que realmente está por trás de cada notícia econômica. Afinal, a economia não é só sobre números, ela é uma rede complexa de ações e reações, e quanto mais entendemos essa rede, mais preparados estamos para tomar as rédeas do nosso próprio futuro financeiro.